vamos lá? Esse é o Giro da Bolsa, um programa semanal com as principais notícias do mercado financeiro na semana. E antes de mais nada, quem é o Sardinha Raiz vai deixar o like na confiança. Se você não é o Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha. Considere deixar o seu like, se inscrever nesse canal. Se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. E hoje... Baguncinha. Baguncinha não, coisa séria, um programa ordenado. Maior programa de notícias do mercado financeiro do país. Você vai ficar com essas piadinhas até hoje. Sério, 5 anos fazendo isso aqui. Mas isso aqui é uma bagunça, né? Vamos ser sinceros. Hoje o programa tá sensacional. A gente fala isso em todo o programa, acho que eu duvido bastante que esteja. A gente começa aqui já diretão no nosso combalido índice Bovespa, que fechou a semana valendo 136.187,31 pontos. Uma queda de 3,59%. Repare que o número começa com 3. A gente consegue aqui também dar uma olhada no índice IAFD, que é o índice que rege aí o ETF da UVP11, que caiu 4,68% de segunda a quinta-feira. Não temos ainda o fechamento da sexta-feira, que ele acabou dando uma recuperadinha depois naquela maciada dele aí, na alegria, né? E se olhar no gráfico, a queda do Ibovespa foi bem maior. Né? Ah, então você quer agora ficar comparando a queda do Ibovespa. Claro, esse é o meu trabalho. Você acha isso certo, considerando que você fez parte da criação da metodologia? Você não acha que isso é muito clubista? Não, acho absolutamente certo. Então você confere aqui agora o resumão dos indicadores econômicos. Ibovespa 3,59% de queda, IFIX 0,35% de queda, S&P 500 0,015% de alta, Nasdaq 0,46% de alta, dólar 2,58% de alta, o Bitcoin 7,48% de alta na semana. Cara, não vale mais a pena pra mim trabalhar, eu tô falando sério, eu juro, eu já tô muito rico agora, não faz mais sentido. E o Ethereum, que é a cadelinha do Bitcoin, decidiu inovar, 14,50% de alta na semana. E a gente teve uma semana pesada aí pra nossa bolsa, porque o Trump tava sem fazer nada, muito tempo ocioso. Aí ele resolveu mandar uma cartinha bem carinhosa pro Lula aí. E da última vez que um americano mandou uma carta pra gente, a gente ficou sem o ouro de Paracatu. Não sei se vocês sabem dessa história, mas pesquisa. Aí ele resolveu mandar uma carta de amor, né? Uma carta de amor pro Lula, que caiu aí como uma bomba no mercado financeiro. Na semana passada, ele prometeu distribuir essas cartinhas pra todo mundo que ainda não tinha aparecido pra negociar as tarifas que os Estados Unidos tinham colocado sobre as importações lá no começo de abril. Lembrando que tinha colocado também sobre a China, né? O Xi Jinping ele tinha lá. Mas foi coisa pequena também. Aí o Trump deu 90 dias de trégua. Esse prazo venceu na quarta-feira e aí ele resolveu estender o prazo até o dia 1º de agosto. Agora eu entendi porque minha mãe falava que agosto é o mês do cachorro louco. Lá vem problema. Não é em agosto que entrava o grosso? Não, é em setembro. Em setembro vai entrar o grosso. Mas já saiu aumentando a tarifa na canetada. Mais de 20 países receberam as cartinhas só nessa semana. E a conta do Brasil foi a mais salgada de todas. A taxa sobre as exportações brasileiras subiu de 10% para 50%. Isso porque ele não ouviu a gravação restante, né? Alguém vai ter que traduzir o que o Lula falou no brinco. Quando terminar a tradução, você vai ver. Isso pegou todo mundo de surpresa, principalmente por conta do teor dessa carta, que adotou um tom político duro contra o julgamento do Bolsonaro no STF e contra a, abre aspas, eu quero deixar bem claro, Xandão, que eu discordo firmemente dessa posição. Abre aspas. A palavra que Donald Trump usou, Donald J. Trump, erroneamente, foi censura. Do Supremo às plataformas de mídias sociais americanas. Ele não quis citar o X, eu acho que é porque agora ele não é mais amigo do Elon Musk. O Trump falou também que o processo do Bolsonaro é, abre aspas, viu, Xandão? Vergonha internacional, fecha aspas. E que a taxa de 50% é para corrigir as injustiças na relação comercial dos dois países, porque o Brasil impõe barreiras tarifárias e não tarifárias contra os Estados Unidos. Já viu quanto custa um iPhone do Brasil? Se for para ficar recíproco, vai ficar até vantagem pra gente, vai baixar bastante o imposto. O Trump disse também que vai abrir uma investigação comercial contra o Brasil, e no início da semana ele também tinha alfinetado o BRICS, que teve um encontro aqui no Rio de Janeiro, falando em colocar mais 10% de tarifa para quem fizer comércio com os países considerados anti-americanos aí. Recadinho da Rússia pra China. Será que afeta o PCC? Porque o PCC faz comércio com os Estados Unidos. O fato é que a carta do Brasil repercutiu para todo lado. Foi o assunto mais comentado no mundo e deu uma sacudida no nosso mercado. A bolsa caiu, o dólar disparou e a reação de Brasília foi imediata. O Bolsonaro agradeceu o governo americano e disse que o povo geme enquanto os perversos governam. O governador Tarcísio de Freitas culpou o presidente Lula por ter colocado a ideologia política acima da economia e disse que agora ele precisa assumir a responsabilidade pelo aumento da tarifa ao invés de se esconder atrás do Bolsonaro. Depois ele voltou atrás e começou a mudar totalmente o discurso, né? Apareceu de chapeuzinho de obra. Vamos trabalhar, eu sempre negociei com o Lula. O Tarcísio é muito bom, né? Ele fala uns negócios, depois ele pensa, não sei se eu devia ter falado isso. Acho que a mulher dele, à noite, chega em casa e fala, Tarcísio, tem certeza? Isso aí é pra... Vou refletir melhor aqui. Ele também falou que o Brasil poderia ter negociado com os Estados Unidos, mas estava ocupado
prestigiando ditaduras... Entre aspas. É muito claro, que é o Tarcísio, né? Uhum. Aspa Tarcísio. Prestigiando ditaduras, defendendo a censura Aspas. e agredindo os investidores. Fecha aspas. É claro que ele aproveitou para fazer palanque, né? Até porque as últimas pesquisas estão mostrando aí o Tarcísio, que diz que vai terminar o governo dele em São Paulo, na frente do Lula nas eleições do ano que vem. E aí, o governo ficou pistola. O Lula e o Haddad culparam os bolsonaristas pela tensão com os Estados Unidos e o Haddad chegou a chamar o Tarcísio de vassalo do Bolsonaro. O Lula disse que pode retalhar os Estados Unidos. Inclusive, tem gente no governo falando que ele não vai ligar pro Trump. Mas o fato é que se ele usar a lei da reciprocidade, que tinha sido aprovada em abril para tentar proteger o Brasil do tarifaço, isso pode aumentar a inflação e ter um impacto negativo na economia, né? Porque aumentaria o preço dos produtos aqui. Tem uma pressão desinflacionária por lado da tarifa dos Estados Unidos e uma pressão inflacionária nos produtos tecnológicos e aquilo que a gente importa aí. Vulgo, quase tudo não são commodities, né? Diretamente. Esse tipo de coisa até que aqui dentro deve baixar de preço porque exporta menos, sobra aqui. Por causa disso, o Haddad está falando em impor medidas não tarifárias. E o Alckmin já foi um pouco mais político. Falou que as tarifas são injustas, mas que o Brasil não deve mudar o tom porque tem 200 anos de amizade com os Estados Unidos. Dom Pedro II foi até candidato à presidência da República por lá, sem querer. O pessoal acabou votando nele porque lá era aquele voto escrito e o Dom Pedro II ele viajou pelos Estados Unidos durante o tempo, quase que o pessoal vota. Por pouco não era um país só, né? Já os presidentes da Câmara e do Senado disseram que estão prontos para defender a economia, mas também defenderam o diálogo com o governo americano. Até a posição da Câmara e do Senado é de centrão, né? A gente tá pronto para defender o Brasil, mas também se não der também, a gente vai conversar também, que também resolve. Olhando para a Bolsa de Valores, essa nova tarifa afeta muitas empresas, mas não teve um peso imediato sobre a Petrobras, a Vale e os frigoríficos. Quem realmente acusou o golpe foi a Embraer, aí, que vende mais da metade dos aviões para as empresas americanas, e a WEG, que exporta quase 1/3 dos motores para os Estados Unidos. A Embraer caiu 11,40% na semana. Cara, que nabo. A WEG a R$ 39,75 com 7,06% de queda. Quando a gente olha os 10 produtos mais exportados para os Estados Unidos, que é o nosso segundo maior parceiro comercial, a gente teve em 2024 petróleo, 5,8 bilhões de dólares, né? 13% do valor exportado. Ferro e aço, 4,9 bilhões de dólares, 42%. Aeronaves, 2,4 bilhões, 63%. A aeronave, realmente aqui não tem condição. Materiais de construção e engenharia, 2,2 bilhões de dólares, 58%. Café, 1,9 bilhões de dólares, né? 16%. Madeira, 1,6 bilhão de dólares, 40%. Mas a madeira também, ela vai entrar mesmo. Não tem preocupação que isso aqui a gente vai absorver com tranquilidade. Tem algo que vai entrar é a madeira. Se tem uma coisa que não tem preocupação, é madeira. Madeira vai ter. Carne, 1,3 bilhão de dólares, 11%. A exportação, máquinas e motores, 1,3 bilhão, 28%. Eletrônicos, 1,1 bilhão. Que eletrônicos é isso que a gente está exportando? Tem até que ver. Pois é, tô até com medo. Eu tô até preocupado com isso aqui. E suco de laranja, 1 bilhão de dólares. Sabe, é real esse negócio do suco de laranja, gente. E não tem quem que vai beber esse tanto de suco de laranja que os americanos tomam, né? A gente serve suco de laranja de todo hotel do Brasil e não dá nem 1% desse consumo, porque eles gostam muito de suco de laranja, leva pra casa. Falta ficar laranjado, né? Donald Trump, não sei como é que ele vai fazer com essa situação. E a verdade é que, diferente do que o Trump falou na carta, os Estados Unidos são superavitários na relação comercial com o Brasil, mas também quem nunca contou uma mentirinha na hora de promulgar uma lei? Normal, o Lula até entende essa situação, isso é até um ponto de proximidade entre os dois. Você vê aí na tela o histórico da balança comercial, que é o resultado das exportações menos as importações, e os Estados Unidos têm um saldo total de 48 bilhões de dólares desde o início da série histórica lá em 1997. Considerando somente o primeiro semestre desse ano, o déficit do Brasil foi de 1,7 bilhão de dólares, ou seja, a gente importa muito mais produtos americanos do que exporta para ele. Ah, vá! Quem diria, né? Agora, tem 3 questões muito importantes para a gente analisar aqui. Primeiro que sim, as tarifas são prejudiciais para a nossa economia, principalmente porque a carta do Donald Trump tem um viés político muito forte. Isso aumenta também a percepção de risco do Brasil para os investidores estrangeiros. Então, em tese, a gente pode ter alguma fuga de capital da Bolsa. Apesar que eu acho difícil, porque ninguém tá levando mais muito a sério, assim, esses gritos do Donald Trump, né? Tá parecendo Pinter já, porque toda hora é um... Na verdade, negócio. é por isso que ele mandou as cartas, né? Ele achou que todo mundo ia vir correndo para negociar e quase ninguém veio. Ninguém veio. Aí vai ter que mandar outras cartas agora. Tá igual quando você bota o shape. Você acha que vai vir um monte de mulher atrás de você e na realidade é outra. Quer falar sobre alguma coisa? Não, só tô desabafando. Você tá ressentido, Cazé? Parece um ponto de vista muito pessoal, né? Por acaso ele tá malhando tem um ano aqui e decidiu soltar essa frase hoje, assim.
Mas o segundo ponto aqui é que o impacto da tarifa não vai ser tão grande assim. Até porque, mesmo sendo o nosso segundo maior cliente, só 15% das exportações brasileiras vão para os Estados Unidos. E o terceiro fator aqui é que nesse prazo que o Trump deu, até 1º de agosto, muita coisa pode acontecer. Porque a gente sabe que esse é o jeitão do Trump, né? Ele escreveu até um livro sobre isso. Primeiro uma bravata, depois parte para cima, e depois ele acaba sentando para negociar, aperta a mãozinha, e aí reconhece a grande inteligência do camarada Xi Jinping. Ele fez isso, sério. Põe a matéria aqui, né? Então pode ser que essa taxa de 50% ela fique bem menor daqui a algumas semanas. Talvez nem chegue a existir. E para você que é investidor e tá meio perdido aqui, a questão é a seguinte: não tem nenhum motivo para você ter nenhum tipo de desespero por agora. Esse tipo de medida já aconteceu lá atrás e toda vez que a gente tem uma crise sistêmica se desenha também algum tipo de oportunidade. Então, se o Brasil for realmente tarifado, as empresas brasileiras vão baixar de preço sensivelmente, né? Principalmente as envolvidas nisso. Imagina que chance você teria de ver um 7% de queda na Vega a troco de nada, um 11% de queda na Embraer a troco de nada. E se os indicadores dessas empresas piorarem e se deteriorarem nos próximos trimestres, aparecem aí mais uma oportunidade para você alocar. Inclusive, se você quiser ajuda para fazer a alocação da sua carteira pensando nesse novo momento, vou deixar o linkzinho da UVP aqui embaixo. Porque mesmo não sendo o fim do mundo, né, esse clima de tensão com os Estados Unidos, além de manchar a imagem do Brasil, também piora o cenário político interno, porque aumenta a polarização no momento que o governo já enfrenta uma crise bem braba aí com o Congresso, por causa do aumento, ou do não aumento, ou da manutenção, ou do Xandão do IOF. Mas que o governo insiste em manter para arrecadar mais 20 bilhões só nesse ano e 40 bilhões em 2026. Essa questão, inclusive, já foi judicializada e o excelentíssimo, maravilhoso, incrível, lindo, com a careca mais lustrosa do Brasil, eu nem Alexandre de Moraes. Careca, tá? Careca não. Careca não. Calvo. Nosso excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, numa decisão acertada, marcou uma audiência de conciliação para tentar chegar num acordo. A Câmara tá batendo o pé aí contra o aumento dos impostos, sem corte de gastos, e o presidente Hugo Mota, ele não é foda, né? O Arthur Lira era. Disse que ainda não tá vendo um desfecho para essa crise. Hugo Mota, é bom você começar a enxergar esse desfecho logo, você não vai aguentar esse tanto de meme não, ano que vem tem eleição, você presta atenção na sua vida. Eu já vi uns memes dele bebendo espumante, que esse tempo vai dar um problema, esse negócio vai dar um rolo. O governo e o Congresso começaram a negociar, e a ideia é achar um meio termo pro IOF, nem para mim nem para você, que poderia ser um aumento menor, com impacto de 5 bilhões. E a diferença aí para os 20 bilhões, o governo conseguiria acabando com os benefícios tributários que foram dados para alguns setores da economia. Tem vários setores mesmo com benefício tributário. Nós não somos um deles. Inclusive, se quiser incluir aí o benefício, a gente começa até a elogiar. E como o recesso parlamentar já começa nesse próximo fim de semana, os deputados também estão correndo para votar outras medidas importantes, como a isenção do IR para quem ganha menos de 5 mil reais por mês. Essa é a maior carta na manga do Lula para tentar aumentar a popularidade, mas vai ter um impacto muito grande, de 25 bilhões de reais no ano que vem. O relator desse projeto diz aí, Arthur Lira é foda. É ex-presidente da Câmara e desafeto do governo, já concordou em taxar quem ganha mais 50 mil por mês para compensar essa perda de receita. Ele também manteve a isenção de impostos para as LCIs e LCAs. Salva de palma pro profissional. Salva de palma aqui pro nosso querido profissional. Que é isso? Grande Arthur Lira. Eu falei que ele era foda. O Hugo Mota tem muito que aprender ainda. É um menino. Aí também não, que não tá jovem nesse tanto assim também não. Mas tá com a harmonização em dia. O governo tá nessa loucura de tentar achar dinheiro, cobrir o rombo fiscal, mas ao mesmo tempo tá fazendo um pouquinho de populismo, dando energia de graça, baixando imposto pros carros mais baratos e tendo que ressarcir o dinheiro roubado dos aposentados na fraude do INSS. O Lula fez até um videozinho legal. Você, aposentado, INSS, nós vamos devolver seu dinheiro e tal. E a Câmara, que tinha acabado de aumentar o número de deputados, inclusive foi a filha do Eduardo Cunha o projeto. Sempre essa herança boa, né? E reajustar o salário dos servidores públicos também aumentou em 9% o salário dos militares. Que maravilha, cara. Coisa boa, né? Incrível. Eu acho bom. Incrível isso aí. Eu também acho bom. Com impacto de 5 bilhões nas contas públicas, bicharia, vocês saem no xixi. E reajuste não é errado, né? O problema é o quando fazer. Metendo imposto aí no povo, subindo salário, que alegria, coisa boa. E a gente fala isso porque a situação do Brasil não é boa nesse momento. Os juros estão muito altos, a inflação continua subindo, bateu 5,35% em junho, bem acima do teto da meta, que é de 4,5%. E agora, com essa nova tarifa do Trump, existe o risco dos preços subirem ainda mais. Inclusive, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, acabou de fazer uma carta aberta para o Haddad, explicando por que a gente já está há 6 meses cumprindo a meta da inflação. Apesar disso, o Brasil continua crescendo e o Ministério da Fazenda revisou as projeções para cima, acreditando num PIB de 2,5% em 2025. Caramba, é o terceiro ano seguido que a gente vai errar o PIB. Que troço absurdo, cara. O detalhe é que o governo soltou essa projeção um pouco antes do Trump mandar a cartinha com tarefa de 50%. Calma, voltou a valer o ajuste dos... acertou, miserável. Agora, como eu disse antes ali, essa tarifa não foi só para o Brasil, né? O Canadá levou 35%, o Japão e a Coreia do Sul 25%, mas o Canadá exporta o quê?
Maple Syrup. O Japão é carro, Toyota é foda. E a Coreia do Sul, 25%. É Samsung também, né? Vai ter que todo mundo usar iPhone. E é bom a gente lembrar que o Japão tá em crise também, né? Com as contas públicas estourando, juros altos, valorização do iene. Nada igual a gente. Mas tem idoso assaltando o supermercado. Pra ir preso de propósito. Com atendimento à saúde é melhor dentro da cadeia do que fora. Então, você vê que o Japão chegou realmente num ponto também complicado, né? Então, tem muita gente realmente preocupada aí com esse novo tarifaço do Trump. A União Europeia diz que tá trabalhando sem parar para manter as taxas baixas e, apesar disso, o mercado americano vem reagindo bem nas últimas semanas. O Banco Central americano, né, o Federal Reserve, voltou a falar em incerteza sobre a inflação e o mercado de trabalho, mas sinalizou que pode cortar os juros ainda nesse ano, o que também é bom para as empresas da Bolsa. As gigantes de tecnologia voltaram a bombar, estão puxando o S&P e o Nasdaq para as máximas históricas. E a Nvidia atingiu a marca de 4 trilhões de dólares em valor de mercado. Tá exagerado isso aí, não tem condição. Para a gente ter uma ideia, né, do que é isso, só as 7 maiores empresas de tecnologia valem mais do que 8 vezes o PIB do Brasil. Valem não. Estão sendo negociadas a esse múltiplo. Não tem nenhuma condição, cara. Principalmente no cenário de guerra, quando você vai imaginar que a gente tá falando de China e Estados Unidos entrando em treta, guerra comercial pra todo lado. Vai valer a lei de sempre. Daqui a pouco só vai valer comida, que volta a funcionar, empresa de motor elétrico, empresa de arma, bala continua sendo eficiente em momentos de guerra. Agora, cara, Nvidia, esse múltiplo, isso é loucura, cara. Sinceramente, vocês sabem que eu não tenho problema com múltiplo esticado, mas isso aqui é loucura. Não tem nenhum nexo possível assim. Nada justifica esse tamanho de mercado. Nem se ela fosse capaz de produzir comida e fazer café, cara. Não tem nem como. Isso aí não existe. É 2 PIB brasileiros só Nvidia. Ah, Raul, mas ela vai substituir o mercado das Big Tech, ela vai substituir tudo. Ou vamos criar vacina. Gente, nem se fizesse brotar comida do chão, porque literalmente é isso que o Brasil faz. Então, assim, não tem como. Agora, se você quiser saber como investir nas maiores empresas no Brasil, nos Estados Unidos, inclusive na China também? Uhum. No mundo todo. E na Indonésia? Também. Duvido. Na Indonésia? Tem ETF. E tem até mapinha do ETF que a UVP fez. É sério, a gente fez um mapa com os principais ETFs de todos os países. Tem como investir até na Indonésia por meio da UVP. Vou te dar uma recomendação aqui que muda a vida, é o que eu tô falando pra vocês. Só de pertencer à nossa comunidade faz diferença na sua vida. Você pode perguntar pra qualquer pessoa. A gente tem a comunidade fechada, ali a gente troca ideia, a gente conversa. Você tem mentoria sobre tudo, você tem consultores falando sobre qualquer tema, você tem gente de todas as áreas. Não adianta, gente. A diferença que faz a gente tá com boas pessoas, faz toda. A UVP, além de te ensinar a investir, vai te dar esse espaço. Se quiser ir lá, auvp.com.br, faça a sua análise de perfil, entra pra nossa comunidade, você vai ser muito bem-vindo, tá? Não é a comunidade dos homens, de gente frustrada, é a comunidade de quem realmente produz, tem interesse em crescer, tem interesse em se desenvolver, preenche o questionário, que vai ser um prazer pra mim te ensinar a investir. A UVP é uma escola de investimentos, a gente tem uma decisão muito séria de não mentir sobre nada, ela não enriquece do dia pra noite, ela não vai fazer toda a diferença na sua vida. Se você é um estoquista do supermercado, não é aqui que você vai encontrar a solução. Se você ganha mais de R$4.500 por mês, eu tenho certeza que eu posso fazer a diferença na sua vida. Entrou, não funcionou pra você, eu não tenho problema nenhum com isso. Eu devolvo 100% do seu dinheiro. Então as pessoas podem dizer qualquer coisa sobre a UVP, menos que ela não funciona. Por quê? Porque se a gente fizesse esse combinado e devolvesse o dinheiro, eu teria quebrado já, né? Vai ter acesso a uma plataforma de investimento exclusiva, vai ter acesso a investimentos diferenciados, vai transformar completamente o que você entende por vida. Pode preencher, que pra mim vai fazer toda a diferença te ensinar. Então o que é uma rapidinha, Kazek? Agora a gente vem aqui pras rapidinhas, aquela maravilha. Uma rapidinha é aquela coisa que você precisa fazer. Precisa, será? Precisa fazer. Toda vez que você for fumar um cigarro. Porque aí você coloca o cigarro pra acender ali. Antes de terminar o cigarro, você já terminou a rapidinha. Fumante não consegue dar rapidinha, perde o fôlego da metade. Mas fumante só consegue dar rapidinha, você não entendeu. E o problema é que ele é fumante. É por isso que a piada é boa. Nada disso, esse é um programa sério, um programa de família, por favor. Você podia manter o decoro, viu, Casa? Cada vez que a gente percebe, você voltou de férias, né? Muito saidinho. Onde é que você tava mesmo? Tava na Colômbia, né? Nossa, que estranho, né? Mercado financeiro, Colômbia. Fui a negócios. Não tava pedindo nada disso. O que é isso? É uma falta de decoro, Perdão, né? desculpa. Não. E o Congresso brasileiro, um Congresso respeitável, a gente passou mais da metade do programa falando disso, a gente sabe que tem que manter o decoro parlamentar. É isso? Vai que tem algum excelentíssimo parlamentar escutando a gente. Pois é, e normalmente tem, né? Porque agora eles estão mais preocupados, porque no último programa, por um acaso, não que a gente vai fazer nesse, mas no último programa, por um acaso, colocaram uma parte dos nomes, 10 por vez, das pessoas que votaram sobre o aumento do número de deputados, né? Não que nesse programa a gente vai colocar quem votou pelo aumento dos salários e o reajuste da maneira como foi. A gente não vai fazer isso jamais, até porque a gente sabe que isso poderia atrapalhar. Isso aí teria que ficar enrolando, fazendo alguma coisa que...
Não cabe aqui, Não cabe, é melhor. Um programa sério. E aí, a gente vai fazer diferente. Lembrando, né, que no ano da eleição a gente vai ter um site específico chamado Memória do Brasileiro. É um site específico que a gente vai criar, que ele vai ter esse anexo dos votos. Então, se você, excelentíssimo deputado, quer ficar na memória, saiba que a gente vai lembrar de vocês. A gente quer aqui honrar esse trabalho que eles fazem, né, de votar coisas tão importantes pro Brasil. A gente não quer esquecer do nome de vocês. Né? Quem você acha que merece ser honrado? Comenta aqui o nome de um deputado que merece ser honrado nesse site nosso de memória e comenta os principais projetos que ele aprovou aí esse ano aqui nos comentários pra gente poder colocar nesse portal. A companhia aérea Azul recebeu o segundo aval da justiça americana para manter o processo de recuperação judicial nos Estados Unidos. Tudo azul, né? A empresa teve o pedido aprovado em maio, com uma dívida total de 9,5 bilhões de dólares, né? 54 bilhões de reais. Cara, é basicamente o que vai arrecadar com o IOF. Se fechar direitinho, né? Organizar isso aí direitinho, dá certo. Azul S.A., então, empresa maravilhosa para se investir aí. 12,90% de queda por 0,10 não era 13, que é o número da sorte, né? Só deu sorte pro Brasil. O que não dá pra falar é que não tá voando isso aí, né? Tá voando. E o governo arrecadou mais de 3 bilhões de reais em impostos nos últimos 5 meses, depois da regulamentação das bets no Brasil. Uma pena, né? Foram 814 milhões de reais só em maio. Volume maior que o total arrecadado dos setores tradicionais, como educação e varejo. Caramba, cara, que loucura. O povo tá jogando mesmo, né? Abraço pra Virgínia. A varejista chinesa Shein fez um pedido de IPO para abrir capital na bolsa de Hong Kong. Olha que maravilha, né? A Shein. O movimento foi visto como uma manobra para pressionar a agência reguladora britânica, que está demorando demais para aprovar a listagem da empresa em Londres. É quase a mesma coisa. Você listar em Hong Kong e em Londres é basicamente a mesma coisa. E abriu loja aqui em Goiânia, você viu isso? Tá cheio? Aham. Loja física? Loja física. Vocês estão falando sério? E o Donald Trump quer lutar contra isso. Não tem mais como, pô. Melhor entregar essa porra logo. Mas o Trump compra na Shein também, pô. Da onde você acha que vem aquele modelador capilar dele? Para. Depois de romper com o presidente Donald Trump, o empresário Elon Musk quer fundar um novo partido político nos Estados Unidos. É tranquilo, né? Porque a gente acha que só tem 2 partidos nos Estados Unidos, mas tem um monte. A diferença é que não tem relevância. A notícia fez as ações da Tesla caírem quase 7% na segunda-feira. Será que ele consegue fundar mesmo um partido? O que você acha? Eu acho que é impossível. Nos Estados Unidos é impossível. Não é, pô. Tem vários partidos. Com relevância, não. É isso. Funda, mas sem nenhuma Mas também você tá lembrando que é o Elon Musk, né, cara? O cara tem uma rede social gigantesca e tal. Uma galera fanática, assim. O pessoal do MBL conseguiu fundar um partido aqui no Brasil. 500 mil assinaturas. Nenhum deputado. Mas calma. Olha o Kim Kataguiri. A gente até chamou o Kim Kataguiri pra gravar um programa aqui, mas ele queria que a gente fosse em Brasília. Eu falei, pô, em Brasília pra falar com um político, aí é demais, Kim Kataguiri. Abraço pra você, beijo aí, lembrança pras crianças. E pra fechar o programa, a gente traz uma notícia realmente relevante aqui. O jornalismo brasileiro acabou, cara. A gente tem assim, lado humano do herói. Superman não transa, mas espirra e faz a barba. É sério, é manchete no G1 hoje, tipo, na capa, velho. Esse Superman, você viu que ele é woke, né, esse Superman aí? O Superman vindo de outro planeta, com a super força, etc, tal, ele é de esquerda. Veio odiando o Trump já. Para com isso, o Superman é miliciano, cara. Ele dá porrada em bandido, ele é miliciano. Você já viu o Superman que termina algum episódio com ele levando alguém pra cadeia? Ele espanca. Superman integrante da Rota de São Paulo. Bate primeiro, pergunta depois. Também nunca vi ele parar pra fazer uma entrevista com o bandido, perguntar de onde tá vindo, nem nada. Quando ele chega e não viu quem foi. E ele já começa a bater alguém que tem a cara suspeita. E o PSG atropelou, é essa palavra que você quer usar? Atropelou, o Ricardo colocou aqui. PSG atropelou o Real Madrid e disputa hoje a grande final de Mundial de Clubes contra o Chelsea. O jogo é às 16 horas. 2-0 pro PSG, óbvio. Sugere aí o placar. 3-0 pro PSG. 3-0? Por que vocês todos acreditam que o PSG vai ganhar? Não, vai o 5. 5-0 PSG. Igual a final da Champions. Que isso, pô? 5-0? Vocês estão Ele meteu 4-0 em Real Madrid na semifinal. Nenhum desses ganharia do Vila Nova. Você vê que eles excluíram o Vila Nova do Mundial de Clube pra não ter essa vergonha. Por que você tá num cenário diferente? O que tá acontecendo? Eu não tô em cenário diferente nenhum. Tá, sim. Eu gravei aqui sempre a vida inteira. CIA. É IA? Então, a gente colocou até um riso de fundo, porque a gente tá negociando com a CNN pra botar o programa lá. Raul, o que é essa galera aqui? Que galera? Essa galera que tá aqui atrás? Tô dando ninguém. Caraca.
Cara, é tudo IA. Ó, a gente tá fazendo a gravação agora do programa ao vivo aqui, na Casa UVP, primeiro na de Goiânia. Quando tiver outras casas UVP, a gente pode fazer em outro lugar? Não, não pode, porque eu não vou sair daqui. Pode Então, sim. É na Casa UVP. Se for beira praia, a gente vai. Na Casa UVP de Goiânia. Daí, se você quiser participar da gravação ao vivo, você por um acaso for de Goiânia ou estiver passando por Goiânia, você pode ir lá no meu Instagram, na sexta-feira. Vai sair sempre pontualmente ao meio-dia. Os ingressos, daí você pode pegar aí e ser uma das 30 pessoas que viram a gravação ao vivo. É sem corte, não é uma boa experiência. Vale a pena aí, galera, ou não? É sim, é uma bosta, é muito ruim. É uma bosta se cortar o orçamento, você tem que pagar a sua própria bebida, então tá. Eu achei que assim, baseado, né, no tempo que a gente tem com a galera, podia ser uma experiência melhor. A galera não gostou muito, curtiu muito, não. Por aumentar os anos seguintes. A gente é de outra cidade. Eu teria escolhido comer